Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa muito humana, essa nossa mania de classificar tudo, sabe? Organizar para tentar entender. Isso fica bem mais complicado quando o assunto é a nossa mente, né? A saúde mental. A gente tem aqui uns materiais bem legais, incluindo parte de um capítulo sobre a história, os avanços na classificação dos transtornos mentais. Exato. É um tema fascinante e super importante, né? Com certeza. E o nosso objetivo aqui é dar uma boa olhada nos dois sistemas principais que a gente usa hoje, a CID, Classificação Internacional de Doenças, e o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A gente quer entender de onde eles vieram, para que servem mesmo no dia a dia, como eles foram mudando, evoluindo e o que está pintando de novo por aí. Ok, então? Vamos desempacotar isso. Bora lá. Para a gente começar, essa coisa de classificar é antiga mesmo, né? Vem lá de Aristóteles, como a gente falou. Mas parece que no século XIX a coisa esquentou para valer na área da saúde mental. Nomes como Pinel, Grisinger, Kraepelin, tentando colocar uma ordem na casa, né? Exatamente. Foi um período de muita efervescência, tentando entender e organizar o que eram esses sofrimentos. E é aí que entram os nossos protagonistas de hoje. A CID, que vem da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Certo. e o DSM, que é da Associação Americana de Psiquiatria, a APA. Tá. Então, quem são eles, assim, no grande esquema da saúde mental? Bom, a CID da OMS, ela funciona como a língua oficial mundial para diagnósticos de saúde. O mundo todo usa para registrar doenças, causas de morte, e isso é super importante para a gente poder comparar dados entre países, culturas diferentes, sabe? É um sistema bem amplo. Entendi. E a estrutura dela é tipo um livro de regras super estrito? Não exatamente. A CID, ela dá descrições, orientações diagnósticas, mas de um jeito mais geral. Ela não tem aqueles critérios operacionais tão quadradinhos que o DSM costuma ter, principalmente nas versões mais recentes dele. E um ponto-chave: a CID cobre todas as doenças, não só transtorno mental. Ah, isso é importante. Muito. Transtorno mental é só um capítulo lá dentro. Mas ela vai, sei lá, de gripe a osso quebrado. Cobre tudo. Nossa, que abrangente. E a história dela, você falou que essa ideia de classificar é antiga. Sim, as raízes vão longe. Lá no século XVI, na Itália, já faziam uns registros de causa de morte. Mas a ideia de ter um sistema internacional, padronizado mesmo, ganhou força ali pelo século XVII. Muito por causa das epidemias, tipo cólera, né? Que não respeitavam fronteira. Faz sentido, precisava ter um controle, uma linguagem comum. Isso. Aí teve um passo importante em 1893, um trabalho do Jacques Bertillon. Ele criou a Lista Internacional de Causas de Morte, a LICEN. Foi tipo um avô da CID. Interessante. E como essa lista virou a CID que a gente conhece hoje? Então, o pulo do gato veio depois da Segunda Guerra Mundial. A comunicação entre países sobre saúde ficou ainda mais crítica, né? Foi aí que a OMS, que tinha acabado de ser criada, pegou essa responsabilidade e lançou a CID-6, em 1948. Ah, logo depois da guerra. Exato. Mas no começo, a parte de psiquiatria ainda era meio precisava amadurecer, sabe? Não era o foco principal ali. E como foi que essa parte psiquiátrica evoluiu dentro da CID? Demorou. Foi um processo. Tiveram alguns marcos importantes. Em 1959, um psiquiatra, o Stendium, deu umas ideias para tornar a classificação psiquiátrica mais útil na clínica. Isso levou a incluir um glossário na CID-8, lá em 1965, para tentar unificar um pouco a linguagem. Depois veio a CID-9, nos anos 70, que reorganizou algumas coisas. Mas o grande passo foi a 10, né? Foi a CID-10, sim, em 1992. Essa realmente marcou a época. Ela trouxe um capítulo inteirinho, o capítulo V, só para transtornos mentais e comportamentais. Tinha mais flexibilidade, mais detalhes e virou a referência mundial por muitos e muitos anos. E a mais recente, a CID-11. O que ela tem de diferente? A CID-11, que foi aprovada em 2019 e começou a valer mesmo a partir de 2022, ela já nasceu diferente. É digital, né? Isso facilita muito para atualizar, para usar. E ela trouxe novidades importantes. Novos diagnósticos, por exemplo,
o TEPT complexo, transtorno de estresse pós-traumático complexo, e o transtorno de luto prolongado. Luto prolongado. Interessante. Sim, reconhecendo que o luto pode se tornar um problema clínico persistente. E outra mudança grande foi começar a usar uma abordagem mais dimensional em algumas áreas. Dimensional? Como assim? O que isso quer dizer na prática? Diferente do modelo mais antigo. Isso, o modelo tradicional é mais o que a gente chama de categórico. Ou você tem o transtorno ou não. Tipo uma caixinha, sim ou não. O modelo dimensional, ele enxerga as características, os sintomas, num espectro, num contínuo, de mais leve a mais grave, ou com mais ou menos intensidade. Ah, entendi. Tipo, não é só preto no branco. Exatamente, tem tons de cinza. E a CID-11 começou a incorporar isso, por exemplo, nos transtornos de personalidade. Reconhece que os traços existem em graus diferentes em todo o mundo. Além disso, a CID-11 deu uma refinada nos critérios de outros transtornos, tentou se aproximar mais do DSM-5, atualizou a linguagem, tipo, agora se fala deficiência intelectual em vez de retardo mental. Uma atualização importante, né? Muito importante. E também incorporou considerações culturais mais fortes, sobre incongruência de gênero e até sobre o impacto do racismo na saúde mental. Nossa, uma evolução e tanto mesmo. Desde aquelas listas de óbitos até um sistema digital com essas nuances dimensionais, culturais, bem impressionante. Agora, vamos virar a chave um pouco e olhar para o outro sistema que todo mundo fala, o DSM, que nasceu lá nos Estados Unidos. Isso. O DSM é a classificação oficial da APA, Associação Americana de Psiquiatria. Embora seja americano, né, a influência dele é gigantesca no mundo todo. Psiquiatras, psicólogos, pesquisadores, muita gente usa. E a grande marca do DSM, especialmente de uma certa época para cá, são os critérios diagnósticos bem específicos, os tais critérios operacionais. Certo. E a história dele? Começou parecido com a CID, nesse pós-guerra também? Começou, sim. O DSM-1 é de 1952. Também surgiu dessa necessidade de padronizar diagnósticos, principalmente com os veteranos de guerra. Ele foi bem influenciado por um cara chamado William Menninger e tinha uma base teórica muito forte na psicanálise, que era o que dominava na época. Os transtornos eram vistos como reações da personalidade a fatores da vida, conflitos inconscientes, coisas assim. Mas já tinha um pezinho na descrição mais direta do Kraepelin também. Só que as categorias ainda eram meio vagas, sabe? Focadas nessas reações. Entendi. E o DSM-2, que veio depois, continua nessa linha? O DSM-2, de 1968, ele tentou se alinhar mais com a CID-8 da época. A ideia era buscar uma linguagem mais neutra, tipo a teórica. Mas na prática, ainda tinha muito da linguagem psicodinâmica e os critérios continuavam não muito claros. Isso dificultava a vida dos profissionais para concordar num diagnóstico. Era meio confuso. E aí? Veio a tal revolução que você mencionou antes. Exato. Aqui a coisa fica realmente interessante. O DSM-3, de 1980, esse foi um divisor de águas. Ele foi muito influenciado por um grupo de pesquisadores, o pessoal de St. Louis, liderado pelo Feigner, que defendia critérios bem explícitos, baseados no que se podia observar. Ah, os critérios operacionais. Isso, os critérios diagnósticos operacionais. O foco mudou totalmente. Foi para sinais, sintomas observáveis. A ideia era ter uma base mais empírica, sabe? E adotar uma postura que eles chamavam de ateórica. A teórica quer dizer, sem se prender a uma teoria específica sobre a causa, tipo psicanálise ou outra. Exatamente, tentar descrever o quadro sem necessariamente explicar a origem dele, segundo uma escola específica. Focar no o quê e não tanto no porquê, pelo menos na definição do diagnóstico. Essa busca por objetividade parece ter sido um marco mesmo. E teve mais coisa importante no DSM-3? Teve sim. Outra coisa enorme foi o sistema multiaxial. 5 eixos. 5 eixos? Como assim? A ideia era genial, na verdade. Não dar só um rótulo, mas avaliar a pessoa de forma mais completa. Tinha o eixo 1 para os transtornos clínicos principais, tipo depressão, ansiedade,
O eixo 2 era para transtornos de personalidade e o que na época chamavam de retardo mental. O eixo 3 era para as condições médicas gerais que pudessem ser relevantes, tipo diabetes, hipertensão. Entendi. O eixo 4 olhava para os problemas psicossociais e ambientais, os estressores, sabe? Perda de emprego, luto. E o eixo 5 era uma nota geral de como a pessoa estava funcionando, a escala GAF. Nossa, bem completo. E foi também no DSM-3 que a homossexualidade finalmente deixou de ser considerada um transtorno mental, uma mudança histórica. Continuou. E essa revolução toda do DSM-3 foi tranquila? Todo mundo aceitou bem? Então, o sistema multiaxial durou um bom tempo, até o DSM-4, mas no DSM-5, que veio depois, ele caiu. E sobre a recepção? O DSM-3 foi super influente, mudou o jogo. Mas críticas surgiram logo. Aí vieram revisões. O DSM-3R, em 87, atualizou algumas coisas, mas já começaram a falar de um possível viés de gênero em alguns diagnósticos e da tal da comorbidade. Comorbidade é quando a pessoa tem mais de um diagnóstico ao mesmo tempo, né? Isso, e começou a ficar muito comum. Aí veio o DSM-4 em 94 e a revisão dele, o DSM-4-TR, em 2000. Eles tentaram se alinhar mais com a CID-10, reforçaram a base em pesquisa, tentaram incluir mais a questão cultural, mas as críticas continuaram, sabe? Muita comorbidade, o risco de inflação diagnóstica. Inflação diagnóstica. Tipo, diagnosticar demais. Exato, classificar como transtorno coisas que talvez fossem problemas da vida ou reações normais. E também, algumas fontes apontam que o DSM-3, por ter nascido nos Estados Unidos, tinha uma visão muito ocidental, muito americana das coisas. Entendi. É complexo. E o DSM-5, o mais recente antes da revisão? O que ele trouxe de principal? Seguiu essa linha ou mudou de novo? O DSM-5 de 2013 trouxe mudanças bem grandes. A principal, como eu disse, foi abandonar o sistema multiaxial. Os antigos eixos I e 3 foram meio que juntados. A avaliação dos estressores e do funcionamento da pessoa passou a ser feita de forma separada, recomendando usar outras ferramentas para isso, tipo a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, também da OMS. Ah, então ele se aproximou da OMS em alguns aspectos. Sim, e o DSM-5 também deu mais força para a abordagem dimensional, embora tenha ficado mais numa seção para estudos futuros, sabe? Principalmente com um modelo alternativo para os transtornos de personalidade. E tentou incorporar a cultura de forma mais sistemática nos diagnósticos. E as críticas continuaram com o DSM-5? Continuaram, sim. Ele também gerou muito debate. Foi criticado porque aumentou o número total de diagnósticos possíveis, e alguns acharam que a ligação com os avanços da neurociência ainda era meio tímida. E aí, mais recentemente, em 2022, veio o DSM-5-TR. É uma revisão textual, principalmente. TR de Text Revision. Isso, o foco foi muito harmonizar com a CID-11. Por exemplo, incluiu o transtorno de luto prolongado, igual a CID, trouxe também códigos específicos para comportamento suicida e para autolesão não suicida, mesmo que a pessoa não tenha outro diagnóstico. Atualizou termos, tipo transtorno do desenvolvimento intelectual, para ficar igual a CID, mexeu em critérios de vários transtornos, como autismo, bipolar, e reforçou muito a importância de considerar o impacto do racismo e da discriminação na hora de diagnosticar. Ufa! Que viagem pela história desses manuais, hein? Fica claro que eles são resultado de muito trabalho, muita discussão, muita evolução. Mas, no fim das contas, para que eles servem na prática? No dia a dia do médico, do psicólogo, do paciente? Olha, a utilidade prática é enorme, não dá para negar. Primeiro de tudo, eles são a base para o diagnóstico. Ajudam o profissional a reconhecer padrões de sintomas e a dar um nome para aquilo. E esse diagnóstico, por sua vez, ajuda a pensar no prognóstico, o que esperar da evolução daquilo e, claro, no plano de tratamento. O que fazer para ajudar a pessoa. Certo. Isso na relação direta com o paciente. E, para além disso, Eles funcionam como uma linguagem comum, essencial.
Um psiquiatra aqui no Brasil e um psicólogo, sei lá, no Canadá, podem usar a CID ou o DSM para falar sobre o mesmo quadro clínico, pelo menos em teoria. Isso é fundamental para pesquisa, para comunicação e tem um lado social super importante também. O diagnóstico formal, baseado nesses sistemas, muitas vezes é o que permite acessar direitos. Direitos? Como assim? Benefícios sociais, por exemplo. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, aqui no Brasil, muitas vezes exige um diagnóstico formal. Ou para conseguir adaptações no trabalho, na escola. Entendi. Para ter um respaldo legal, digamos. Exato. E, por último, mas não menos importante, eles são a base para a gente coletar estatísticas sobre saúde mental. Sem isso, como planejar políticas públicas, como direcionar pesquisa, é fundamental. Faz todo sentido. São ferramentas que organizam o campo, dão uma estrutura. Mas a gente também viu que tem limitações, né? As fontes apontam isso. Não são uma verdade escrita em pedra. De jeito nenhum. É importantíssimo ter esse olhar crítico. Esses sistemas são, no fundo, construções, influenciadas pela história, pela sociedade, pela cultura. O que a gente considera transtorno mental e como a gente descreve isso muda com o tempo, muda com o lugar, muda até com interesses sociais, econômicos. O próprio processo de criar esses manuais envolve muita negociação, às vezes muita controvérsia. E quais são as críticas mais comuns que a gente vê por aí, na literatura? Uma crítica central é que o sofrimento mental é complexo demais, né? Tem muitas facetas, tem a biologia, a psicologia, a história de vida da pessoa, contexto social, a cultura, tudo isso junto. Uma categoria diagnóstica, por mais útil que seja, sempre vai ser uma simplificação dessa realidade toda. Duas pessoas com o mesmo rótulo, sei lá, depressão maior, podem ter experiências e necessidades completamente diferentes. É a tal da heterogeneidade dentro das categorias. E a comorbidade que você já falou antes? Isso também é uma crítica. Som muito forte. A quantidade enorme de gente que recebe múltiplos diagnósticos. Ao mesmo tempo, a comorbidade faz a gente questionar se essas categorias são mesmo entidades separadas, sabe? Será que elas não se sobrepõem demais? Além disso, tem pesquisas mostrando fatores de risco que são transdiagnósticos. Transdiagnósticos. Fatores que aumentam o risco para vários transtornos diferentes, tipo ter sofrido muita adversidade na infância ou ter baixo nível socioeconômico. Isso sugere que talvez existam mecanismos comuns por baixo de vários transtornos, mecanismos que as categorias isoladas não pegam bem. E por fim, nem sempre o diagnóstico da categoria X ou Y consegue prever direitinho qual vai ser o melhor tratamento para aquela pessoa específica. Entendi. São ferramentas super importantes, mas que a gente tem que usar com cuidado, com consciência dessas limitações e sempre olhando para a pessoa, para o contexto dela, pensando nisso tudo, para onde será que a área está indo? Tem alternativas surgindo, novas formas de pensar a classificação. Com certeza tem. A pesquisa não para, né? E a busca por sistemas melhores é constante. Os avanços em neurociência, genética, psicologia clínica, tudo isso alimenta essa busca. E uma tendência que está muito forte é aprofundar a perspectiva dimensional, que a gente já falou. Tentar ir além dessa rigidez das caixinhas, das categorias. E tem modelos específicos sendo propostos, que já estão sendo discutidos. Sim, tem alguns bem influentes já. Um deles é o RDoC, que significa Research Domain Criteria. É uma iniciativa lá do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Mas é super importante entender, o RDoC não é um sistema para diagnosticar na clínica hoje, ele é um framework de pesquisa. Ah, tá. É para guiar a pesquisa, não o diagnóstico no consultório. Exatamente, o objetivo dele é bem ambicioso, é tentar mapear as dimensões básicas do funcionamento humano, tipo como funciona o sistema de recompensa no cérebro, o sistema do medo, a cognição, as relações sociais, e conectar isso com sistemas neurobiológicos por trás, em vários níveis, desde os genes, passando pelos circuitos neurais, pelo comportamento, até o que a pessoa relata sentir. O que é fascinante aqui é essa tentativa de entender os mecanismos que estão por baixo dos sintomas, independentemente das caixinhas do DSM ou da CID. Nossa, parece uma abordagem bem fundamentalista no sentido de ir à raiz.
aos mecanismos básicos. Bem interessante. E tem outras propostas além do HiDoC? Tem sim. Outro modelo que está ganhando bastante espaço é o HiTOP, que é a sigla para Hierarchical Taxonomy of Psychopathology. Esse modelo está mais ligado à estrutura de como a psicopatologia se manifesta mesmo. Ele se baseia em análises estatísticas de como os sintomas costumam andar juntos nas pessoas. E aí o HiTOP propõe uma organização hierárquica, tipo uma árvore. Uma hierarquia? Como assim? No topo, talvez tenha um fator geral de psicopatologia, que alguns chamam de fator P. Abaixo dele viriam espectros mais amplos, como problemas internalizantes, que juntam ansiedade, depressão, problemas externalizantes, tipo comportamento impulsivo, antissocial, ou problemas ligados a alterações do pensamento. E esses espectros se dividiriam em síndromes mais específicas e, por fim, nos sintomas individuais. Ah, como se fosse do mais geral para o mais específico. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é um esforço para criar uma classificação baseada em como os problemas realmente se agrupam na vida real, segundo os dados. Talvez isso reflita melhor a complexidade do que as categorias estanques que a gente tem hoje. Parece uma tentativa de organizar a bagunça de um jeito mais fluido, mais conectado com a realidade empírica. E além desses modelos, RODC, HiTOP, tem mais alguma coisa despontando? As abordagens transdiagnósticas também estão ganhando muita força, principalmente no tratamento. Transdiagnósticas, focando no que é comum entre os transtornos? Isso. Em vez de focar só no tratamento da depressão ou da ansiedade, por exemplo, elas olham para processos psicológicos que aparecem em vários quadros, tipo a ruminação mental, aquela dificuldade de regular as emoções ou ficar evitando situações difíceis. A ideia é que se a gente tratar esses processos que estão na base, a gente consegue ajudar pessoas com diferentes rótulos diagnósticos. Faz sentido. E a tecnologia nisso tudo? Imagino que inteligência artificial, Big Data, devem estar entrando pesado, né? Pesadíssimo. A tecnologia entra forte nesse cenário. Uso de machine learning, análise de Big Data, o potencial é gigantesco. As fontes que a gente leu citam estudos que mostram como algoritmos conseguem analisar um volume imenso de dados. Dados clínicos, de neuroimagem, genéticos, até dados de celular. Dados de celular? Sim. Padrões de uso, localização, para quê? Para ajudar no diagnóstico com uma precisão impressionante, para prever o risco de alguém desenvolver um transtorno ou até para prever risco de suicídio. Tem estudos falando de acurácia de 80%, 90%. E além do diagnóstico, essas ferramentas podem ajudar a personalizar o tratamento, a escolher a melhor abordagem para cada um. E, claro, são ferramentas poderosas para ensinar, para treinar profissionais. Isso é incrível. Mas também deve dar um frio na barriga, né? Levanta um monte de questões. Com certeza, os desafios são enormes. Como a gente integra dados tão diferentes, de um jeito que seja ético, que seja útil na prática? Como garantir que esses algoritmos não acabem repetindo preconceitos que já existem nos dados que a gente usa para treinar eles? Verdade. O viés algorítmico. Exato. E como fazer essa tecnologia chegar na ponta, no posto de saúde, no consultório do dia a dia e não ficar só nos grandes centros de pesquisa? E talvez o mais importante, como usar tudo isso não só para classificar ou prever melhor, mas para a gente realmente entender por que as pessoas adoecem. Quais são as causas? Isso exige uma colaboração imensa de gente de várias áreas trabalhando junto. Uau! Que mergulho profundo, hein? A gente passeou pela história da CID e do DSM, viu como eles são cruciais para organizar o prampo, para a comunicação, para a pesquisa, para a clínica, mas também entendemos bem as limitações, as críticas. E agora a gente deu uma espiada nesse futuro que está chegando, com essas abordagens dimensionais, neurobiológicas e o impacto gigante da tecnologia. Então, o que fica disso tudo, assim, olhando para frente? Olha, eu acho que fica a sensação de que a gente está num momento talvez de virada. A forma como a gente pensa, classifica, entende o sofrimento mental está fervilhando. Os sistemas que a gente tem hoje, a CID e o DSM, ainda são as ferramentas padrão, indispensáveis no momento,
mas eles estão sendo o tempo todo desafiados, complementados por essas novas ideias que tentam pegar melhor a complexidade toda do fenômeno. É uma área em constante movimento. Totalmente. E isso levanta uma questão importante, né? Pensando nesses modelos dimensionais como o high-top, nos frameworks neurobiológicos como o RDoC, na capacidade da inteligência artificial de ver padrões que a gente nem imagina, e no nosso entendimento cada vez maior dessa dança complexa entre biologia, psicologia, sociedade. Como será que a própria definição do que é um transtorno mental vai se transformar nas próximas décadas? Será que a gente vai se afastar dessas categorias mais fechadinhas que marcaram o último século e ir para perfis de saúde mental mais individuais, mais dimensionais? Ou será que o futuro achar um jeito mais esperto de juntar todas essas lentes, a categórica, a dimensional, a neurobiológica, a do contexto, em sistemas ainda mais completos? Uma pergunta que fica no ar. Fica no ar. É um convite para a gente continuar pensando, pesquisando, conversando sobre para onde a gente está indo com tudo isso.